Ora viva, cordiais da saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o Jornal da RAC TV. Vamos às notas para esta noite de quinta-feira. Nas últimas 24 horas, Moçambique registrou mais 52 casos positivos de Covid-19, elevando o cumulativo de doentes para 15.918, destes 15.611 de transmissão local e 307 importados. A cidade de Maputo registrou o maior número de casos, 30, correspondendo a 57,7% do total dos casos novos hoje reportados em todo o país, a seguida pela província de Maputo, com 17 casos, correspondendo a 32,7%. No mesmo período, recuperaram mais de 16 pessoas, totalizando-se 14.030 pessoas livres da doença do país. Portanto, as incidências das últimas 24 horas, notas de Covid-19. E cá entre nós, a dizer que pelo menos um caso relacionado com agressão física ou psicológica contra as mulheres e crianças dá entrada aos órgãos de justiça em Nampula, em média por semana. São dados preliminares divulgados pelo juiz-presidente do Tribunal Judicial de Nampula, no âmbito da iniciativa Spotlight, um projeto de combate às uniões prematuras e violência baseada no género, avaliado em 40 milhões de dólares. O juiz-presidente do Tribunal Judicial de Nampula fez este pronunciamento à margem do seminário de capacitação dos pontos focais do gênero e dos órgãos da administração da justiça, que termina esta sexta-feira em Nampula. Alberto Assani não adiantou os números, mas referiu que os casos de violência contra a mulher e criança têm aumentado a cada dia que passa. Na verdade existem, em muitos casos, quase que em média um caso por semana aparece. E quando dão entrada nos tribunais, eles são tratados normalmente. Muitos destes casos nunca são deixados para depois, são tratados imediatamente, porque a maior parte deles até são sumários e o julgamento de um processo sumário não obedece a nenhuma formalidade, basta o juiz agendar e levar à sala. Agora, existem os complexos, esses tomam aquelas formalidades que passam por um processo de investigação ou de instrução ao nível da Cernic, depois transitam para o Ministério Público e acabam chegando ao tribunal já em forma de acusação. E uma vez no tribunal, os processos têm o seu trâmite especial até chegar ao julgamento e, afinal, a sentença. Estes estão a ocorrer também normalmente, mas são casos que não param. Estão a andar. Em algum momento o álcool também influencia ou contribui para o aparecimento destes casos. O álcool, falta de diálogo e falta de compreensão entre as pessoas. Estas são as motivações que mais notamos no aparecimento destes casos. A violência é uma prática que se manifesta de diferentes formas e que requer uma união de esforços no seu combate. E eu acredito que o grande problema desta questão da violência é a pobreza. É a pobreza, os próprios hábitos culturais existentes, portanto, nas famílias moçambicanas, sobretudo aqui na província de Nampula, os índices de violência têm estado a aumentar dia após dia, segundo as estatísticas, não é? É claro que perguntar-me quais são os números, neste momento não estaria em condições de responder, a capacitação ainda está a decorrer, ainda não tratamos essa questão em termos de números, né? De números, quantas mulheres, quantos homens, que tipo de violência, não sei o quê. Mas na sua maioria, a questão da violência que tem estado a registrar aqui nesta província, portanto, é a violência sexual. Também existe o problema das agressões, não é? O assunto das agressões. E também nota-se muito a questão das uniões prematuras. Portanto, crianças, isso também se calhar movido pela questão desses hábitos, não é? Culturais, não é? Esses hábitos culturais
as mutilações genitais, em que uma criança dos seus 8, 10 anos, portanto, são submetidos àquelas, não é, aquelas mutilações. Então, pronto, com 12, 13, 14 anos, prontos, a menina já quer pôr em prática aquilo que foi aprender, né? Neste encontro de 2 dias, os participantes deverão encontrar mecanismos que possam ajudar na redução deste tipo de prática nas comunidades. Foram estipulados indicadores para todos os setores, incluindo o setor, portanto, da justiça. Então, é por essa razão que nós vimos a necessidade de ter que capacitar os nossos pontos focais do género na monitoria desses indicadores. Primeiro, eles têm que saber quais são os tais indicadores da iniciativa Spotlight. Então, estamos aqui, portanto, com uma consultora das Nações Unidas que trabalha, portanto, na área ligada à monitoria e avaliação de indicadores, portanto, do Spotlight, que é a doutora Laura. Ela, portanto, esteve aqui durante o dia de ontem a trabalhar conosco no sentido de ajudar-nos a identificar aquilo que são os indicadores para o nosso setor, ajudou-nos também a elaborarmos o quadro lógico, não é? Que é a nossa matriz, portanto, que é a nossa matriz de resultados. E também como é que se elabora o plano de atividades no âmbito desta iniciativa Spotlight. O seminário está a ser promovido no quadro da iniciativa Spotlight, uma plataforma multissetorial que integra o governo de Moçambique e parceiros de cooperação. A Ministra da Cultura e Turismo é Delvina Baterula, que se encontra em visita de trabalhos à província de Nampula, procedeu esta quinta-feira a inauguração do relógio da Torre do Palácio de São Paulo, na ilha de Moçambique, fruto da cooperação entre os governos de Moçambique e Portugal, no quadro dos esforços visando a preservação daquele património histórico da humanidade. O ato, que contou com a presença da embaixadora de Portugal em Moçambique, foi revestido de um grande simbolismo que representa a amizade existente entre os dois povos e governos, que dura desde os primórdios da independência de Moçambique. A intervenção da cooperação portuguesa na ilha de Moçambique se desenvolveu no âmbito de um acordo de cooperação entre o Camões Instituto Público, o Instituto do Emprego e de Formação Profissional e o Ministério da Cultura e Turismo. Para a Ministra da Cultura e Turismo, a ilha de Moçambique, para além de ser uma parcela de um Estado soberano, também pertence à geografia mundial por ter sido classificada pela Unesco como Património da Humanidade, o que acresce as responsabilidades do Governo em tudo fazer para promover e agilizar os processos de recuperação e preservação do território. A inauguração dos sinos e relógio, que acabamos de testemunhar, simboliza a amizade existente entre o povo moçambicano e o povo português, mas igualmente simboliza este sentido de pertença de todos nós, da humanidade, e na expressão banto, ubuntu, porque foram restaurados e reabilitados no quadro de cooperação e solidariedade cultural entre Portugal e Moçambique. Mas não basta que a ilha de Moçambique tenha conquistado isso. É preciso que sempre que as badaladas dos sinos soarem, cada um dos residentes deve-se lembrar que a sua reabilitação custou impostos do povo português e, por conseguinte, e no espírito da filosofia Ubuntu, deve renovar a sua responsabilidade e contribuir para a preservação e conservação dos bens que, afinal, são de todos nós. O governo moçambicano está consciente dos grandes desafios da ilha de Moçambique, que vão desde a falta de especialistas para as áreas de preservação, conservação, restauro, gestão do património cultural, museologia, entre outros. É neste sentido que, ainda à luz do Programa Estratégico de Cooperação Portugal-Moçambique, assinamos em 2019 o memorando para a implementação do Programa Revive em Moçambique, particularmente na ilha de Moçambique, que tem como objetivo promover e agilizar os processos de recuperação, preservação, revitalização e rentabilização do património devoluto de elevado valor patrimonial, cultural e histórico e sua transformação em ativo económico que beneficie o país em geral e as comunidades locais em particular.
A presença da Ministra da Cultura e Turismo na Ilha de Moçambique serviu igualmente para a assinatura de um protocolo que visa contribuir para o desenvolvimento das intervenções nos domínios da preservação e reabilitação do património, da gestão e ordenamento territorial e urbanístico, da formação de profissionais do ensino pré-escolar e sua ligação ao ensino primário da região, de apoio à sociedade civil, artes e ofícios e empreendedorismo. A intervenção representa um importante contributo para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis com ênfase para a erradicação da pobreza, a promoção do turismo sustentável, como foi muito bem aqui dito, geração de empregos, promoção da cultura e outros locais. A intervenção vai ao encontro das recomendações sobre a paisagem histórica urbana da Unesco de 2011. A governante pediu aos gestores do Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique no sentido de melhorar cada vez mais o seu desempenho, de modo a ter um reconhecimento da população e reafirmar-se como órgão institucional fundamental para a gestão e preservação daquele património edificado. A cooperação portuguesa e o governo moçambicano, através do Ministério de Cultura e Turismo, assinaram esta quinta-feira um acordo de parceria para a preservação e reabilitação da Ilha de Moçambique, considerado pela Unesco Património Histórico e Cultural da Humanidade. O referido acordo está integrado na terceira fase do Cluster de Cooperação, que prevê investimentos na ordem de mais de 190 mil euros. O acordo ora assinado surge para dar resposta à necessidade de assegurar a conservação, preservação, restauro e divulgação do património cultural, onde para o efeito foi criado o Gabinete de Apoio e Conservação da Ilha de Moçambique, que vem sendo apoiado pela cooperação portuguesa desde 2019. O cluster de cooperação portuguesa na Ilha de Moçambique, iniciado em 2011, prosseguiu e aprofundou nas suas diferentes fases essa frutuosa colaboração com o GACIM, dando continuidade a uma parceria indispensável na conservação desta joia do património mundial que é a ilha. Para isso, contou sempre com o Ministério da Cultura da República Portuguesa, através de várias assessorias técnicas da Direção-Geral do Património Cultural e com o financiamento do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. E tem vindo a contribuir para a afirmação do GACIM como órgão institucional fundamental para a gestão e preservação do património edificado, desenvolvimento e valorização do património cultural da Ilha de Moçambique. O acordo prevê igualmente a elaboração de um projeto de reabilitação da Capela da Nossa Senhora do Baluarte, no interior da Fortaleza de São Sebastião, obra manuelita de 1522, que representa um estilo único em toda a África subsaariana. A Capela de Nossa Senhora do Baluarte, para além dos fortes danos que sofreu em virtude do ciclone Kenneth, que assolou o norte de Moçambique em 2019, tem uma forte exposição aos elementos da natureza, o que acentua a sua degradação e que, por essa razão, carece de urgente intervenção, sob pena da evolução da degradação do mais antigo monumento de origem portuguesa no Hemisfério Sul se tornar irreversível. O desenvolvimento harmonioso da Ilha de Moçambique através da preservação do seu riquíssimo património, do desenvolvimento turístico, incluindo o cultural e o gastronómico, da qualificação dos seus jovens em áreas com forte saída profissional, são alguns dos aspectos que a cooperação portuguesa vai se encarregar para a sua materialização através de parcerias com vários organismos daquele país do velho continente. O Jornal da RAC TV, noite de quinta-feira. O Centro de Jornalismo Investigativo condena a crescente onda da perseguição e agressão aos jornalistas em pleno exercício das suas atividades. Para aquela instituição, os ataques contra os profissionais de comunicação social estão a violar de forma grosseira a lei de direito à informação. O coordenador-geral do Centro de Jornalismo Investigativo, que falava esta quinta-feira, à margem do seminário de capacitação de alguns profissionais de comunicação social em Nampula, desafiou os órgãos de justiça a serem mais atuantes contra os infratores da lei de imprensa. Isso geralmente acontece quando os regimes não estão muito confortáveis
Então há um pouco de anarquia e toda a gente que possa estar a ver um descomando também acha que tem poder de fazer e desfazer. Isso tem estado a acontecer um pouco por todo o país. Há dias nós acompanhei em Maputo, do caso dos jornalistas aqui em Nampula, do caso dos jornalistas em Inhambane. Então tem estado a ser recorrente isto e as denúncias têm estado a crescer à volta disso. Condenamos esse tipo de atitudes. Os jornalistas são recomendados a pautarem na ética e deontologia profissional, de modo a evitar conflitos com as suas fontes. E encorajamos os jornalistas para que eles continuem a fazer o seu trabalho. Esse trabalho tem os seus riscos. O jornalista deve saber disso, tem que ter isso na consciência. Os riscos são e são para ser corridos às vezes, mas só trabalhando e fazendo mais, achamos nós que quem é de direito vai avisar as suas forças de repressão para que não faça isso. Depois de Nampula e Cabo Delgado, formações de género vão acontecer sucessivamente nas regiões centro e sul do país. Está completa a informação para o Jornal de Noite de quinta-feira. Fique bem, boa noite, fantástica, a nossa companhia. Boa noite, assalamu alaikum, até a próxima, inshallah.